Vai começar a putaria! Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Vitarino Sub-Zero, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um episódio, para o episódio épico do nosso podcast. E comigo aqui hoje está meu querido amigo, meu coabra aqui, Figurante. Fala aí, figura. Oi, Jorge, é bom. Estamos aqui de novo, né, num episódio assim, acho que é o ápice aqui do No Batidão Cast, sabe? O cast mais especial mesmo. E aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é a Tazecia.com, que eles vendem botões personalizados com as estampas da nossa página, e a Primeiras Impressões 3D, que, como o nome sugere, eles fazem impressões em 3D de action figures do seu anime favorito. E também falar, né, que na descrição está o link do nosso padrinho, nosso PicPay. E queria aproveitar, né, para agradecer, assim, todos os padrinhos, todos os PicPayers e todo o nosso público mesmo, dizer obrigado a vocês, pois graças a vocês hoje a gente está aqui não só gravando um podcast especial, mas sim realizando um sonho da gente de conversar com o grande Marco Ribeiro. Sim, sim. Aliás, você falou aí do Primeiras Impressões 3D, que o pessoal lá do Primeiras Impressões 3D ajudou a gente, né, nessa campanha. Eles falaram que se a gente conseguisse, ia ter um sorteio de um action figure. E com a gente aqui hoje também, né, galera? Nosso querido Raimundo. Fala aí, Raimundo. Dane-se o mundo que eu não me chamo Yusuke. É uma honra estar aqui gravando com um diretor de dublagem, um dono de estúdio de dublagem e um dublador, cara. É incrível como os três aceitaram gravar no mesmo dia aqui, e vai ser incrível aqui esse podcast, cara. Figurante já falou aí quem quer, né? Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marco. Bom, aqui estamos nós, como você disse. Estamos todos aqui, é um prazer estar com vocês aí, a galera do Batidão, podcast do Batidão. Prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo carinho, pela lembrança do nome da gente. E estamos aqui para mais um momento de entretenimento para o pessoal. Exatamente. E hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui, bater um papo com o Marco Ribeiro, né, galera? Figurante, tem vinheta hoje aí, figurante? Claro, roda a vinheta especial hoje. Tô na área, derrubou é pênalti. Cidade grande, tanta gente passa, estou só. Começando o nosso podcast aqui, né, galera? A gente não pode deixar de falar, primeiramente, né, uma dublagem até de um anime, né, que marcou muita gente, até lembrar até hoje com carinho. É o meu anime favorito, assim, que é o Yu Yu Hakusho, né? E a gente queria perguntar, né, como que foi feita e por que foi feita uma localização, assim. A localização é excelente, né, desse anime, e eu queria saber da onde surgiu a ideia de fazer uma localização assim no Yu Yu Hakusho, adaptação, né? Eu costumo dizer pro pessoal que a gente faz, né, como o próprio nome diz, uma versão brasileira, né? Então, o Yu Yu Hakusho foi um dos primeiros animes, ou se não, acho que o primeiro anime dublado aqui no Rio. Os animes eram dublados em São Paulo e o Yu Yu Hakusho acho que foi um dos primeiros animes dublados aqui no Rio. E ele era um desenho muito debochado, né? O Yusuke era muito debochado e tal. Então, quando nós mandamos traduzir, foi traduzido por uma Nisei, né? Filho de japonês. Eu acho que é Nisei. Então, ela traduziu tudo direitinho do inglês, não é? Mas ainda ficavam faltando algumas coisas, porque o personagem dizia e tava na tradução sim, tava escrito sim na tradução. Ficava difícil, né? Ficava difícil, entendeu? A gente tinha que botar, meu filho, não é mole não, nós vamos pra lá agora mesmo, rapadura doce, mas não é mole não, sim! E aí botava o sim, entendeu? Então começou essas coisas assim por causa disso também. E as situações pediam, né? Era permitido você fazer ali. A gente ia em contato com o cliente e com o pessoal da Manchete na época também, e deu liberdade também pra gente fazer isso. E eu fiz teste pro Yusuke, ganhei, apesar de ser o dono do estúdio, eu fiz o teste e aí dirigia a minha produção. Então eu era o dono da bola e o juiz.
E aí eu também improvisava ali, mandava umas coisas e incentivava o pessoal a fazer, né? Uma brincadeira, uma coisa assim, quando pedia. Aí eu costumo dizer que um elenco também onde só tinha bandido, né? No bom sentido da palavra, Peterson, Duda Ribeiro, eu não sei o que, gente que improvisa, que inventa e que brinca. E a gente foi brincando, os personagens permitiam também, né? Principalmente o do Peterson lá, o pequenininho lá, como é que era o nome dele? Meu Deus. Coema. O Coema, exatamente. O Coema permitia, o Yusuke também, então a gente brincava muito com isso e aí a coisa foi indo. E como eu dirigia também a dublagem, eu dei liberdade também ao pessoal para brincar e parece que o povo gostou, né? Depois de tanto tempo, sim. A gente tá aí e é porque aquela coisa sem exagero, né? Mas uma coisa bem colocada, uma brincadeirinha aqui, outra ali e tal, e a gente foi tocando o bar. Essa é lembrada até como uma das melhores dublagens, né, brasileiras de animes. É verdade, é verdade. A galera tem um carinho absurdo pra essa dublagem, a gente tem também, né? Porque ela é muito marcante, né? E muito boa. As vozes combinam também, né? Sim, e é muito impressionante que, assim, a gente tá inserido num ambiente de anime e geralmente tem muita discussão sobre dublagem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é impressionante, alguém falou ali de Yu Yu Hakusho e todo mundo concorda. Fala, realmente, essa daí ficou boa, Que bom, que bom. Aqueles que não gostam assim tanto, eles admitem e falam, não, essa aí realmente ficou boa. Teve uma época que eu peguei uma pessoa, algum rapaz me falou que tava reclamando da dublagem, né? No sentido assim, foi um dos que eu peguei só assim. Porque o nome do personagem não era Yusuke, era Yusuke. Aí eu falei, pô, aí ia começar a complicar, senão ia falar, Komera! Yusuke! Aí você ia dar a impressão que era o whisky. Tinha um outro personagem que era K-O-U, mas se pronunciava Ku. Lá no original. Ia ficar difícil, né? A gente botou Kou, né? Porque senão, pega o Ku, vamos atirar no Ku. Ia ficar esquisito o negócio. Aí a gente preferiu botar Kou. Tá certo, é uma adaptação, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Sim. E você falou disso aí mesmo, né? A gente sempre fala, né, que tem umas pessoas que reclamam que Yu Yu Hakusho é legal e tal, é engraçado, mas eles mudaram o texto original. Aí você pega o áudio original, o personagem fala uma frase gigantesca em japonês e você vai ver a legenda, é uma frasezinha. Aí como é que a pessoa ia adaptar isso, né? Exatamente, pra legenda dá, mas pra dublagem não tem como, a gente tinha que inventar umas coisas ali. Acontece que eu queria falar com você, seu cabeçudo, não sei o que, e a gente ia inventando para poder preencher. E também a animação, ela não parava de bater, ela não era aquela coisa, eu queria a boca para que você fizesse. Não, eles ficavam pá, batendo direto, entendeu? Então a gente ia ter que preencher ali, porque a dublagem é a imagem. Quem vai ver em casa não vai estar com o áudio original, vai estar com a imagem batendo lá, vai ir com o som dublado, não vai estar com o áudio original ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Sim. E o Hakusho também tem uma vantagem ali da dublagem, que hoje em dia tem muita adaptação de dublagem de anime também, mas às vezes eles colocam uns memes, algumas coisas assim, bem específicas da época, e às vezes até fica datado, né? Fica datado. Isso e o Hakusho não, coloca umas gírias ali que qualquer pessoa de qualquer época entende, né? Sim, aliás, eu assisti com o meu sobrinho no passado, o Hakusho, e ele gostou pra caramba, né? Curtiu muito. E ele chama o Yu Hakusho de corre-corre, né? Que ele não consegue falar o nome. Corre. Vai ficar da abertura. O interessante é isso, você tem que ter ali a medida de você fazer a coisa engraçada e sem ultrapassar. Uma vez quiseram fazer uma brincadeira imitando o Yu Hakusho num desenho aí e tal, ficou forçado, ficou feio, ficou fora de contexto, entendeu? Então você tem que saber contextualizar. É como você tá fazendo um bolo ali e tal, se você botar muito açúcar, se você botar muito enfeite ali, você vai estragar o negócio, entendeu? Então tem que ter a mão certa, né? Sim, isso aí acho que cabe bastante, assim, no sentido de você respeitar ali a obra original, né? Você vê até onde dá, e isso é uma coisa que Exatamente. E o Yu Hakusho faz muito bem, sabe? Ali os personagens ali que estão brincando, eles estão abertos pra isso mesmo, como o Coema, bicho, ele é hilário, cara. Você vê ele conversando com o Jorge lá, cara, no torneio, a melhor coisa possível.
E você vê outros Sim. já que não, às vezes não brincam tanto, que é o tipo o Riei, o Kurama ali, eles brincam, mas mais entre eles mesmo, eles são mais sérios ali. Exatamente. Não caberia uma gíria que o Yusuke fala na boca do Riei, por exemplo. Sim. Exato, Ou, né, exato. ou do Kurama. Então a gente tem que ter esse bom senso também. Sim. Não, o Riei, ele tem, eu sei que ele tem uns cacos também, né? Que ele, sei lá, ele chamava o Coabra de idiota e... Tinha uns cacos desses aí, né? Mas era condizente com o personagem, os cacos dele. Exatamente. Você tem que ter. E o Yusuke permitia porque ele era debochado, ele era malandrão. Sim, ele sim. era aquele- Sim. O cara chegando na área, ó, cheguei aqui no. Que bom ver vocês. Cheguei, tô na área, derrubou é pênalti. E cabia ali, né? Não chocava. Combinava né? com ele, né? Sim, Não e chocava. tem uma cena específica também, né, que é muito engraçada e boa, assim, ainda mais na dublagem brasileira, que é ali no torneio, quando tem um determinado momento, o Toguro aparece lá e o Yusuke simplesmente mostra o dedo do meio pra ele e começa. Exatamente. Muito Umas loucuras assim que tinham no desenho também, né? Que hoje em dia talvez não fosse permitido, né? Pelo politicamente correto. Mas Ah, sim. ainda estamos sim. por aí. Não, muita cena ali, a gente até comenta, muita cena ali do Yu Yu Hakusho seria cortada na hora. O pessoal não ia aguentar, não. E eu queria também te perguntar que, assim, na dublagem ali japonesa, geralmente, na dublagem não, na animação japonesa, geralmente os personagens eles só mexem a boca ali, né? Geralmente fica um frame parado e ele só mexe a boca. Uhum. Enquanto, por exemplo, num filme americano, você pega um personagem completamente articulado, tipo o Jim Carrey, que ele faz caras e bocas o tempo todo, sabe? Então, queria que você falasse um pouco da diferença, o que é mais difícil, o que é melhor. Por exemplo, a gente tem uma diferença entre o live action e a animação. E às vezes a animação é mais difícil, ou tão difícil quanto o live action. Porque, por exemplo, no Yu Yu, como você falou, o olho ficava vidrado e a boca não era uma animação propriamente dita, era a boca abrindo e fechando, pá, né? Naquela batida contínua. Então você tinha que tentar sincronizar as coisas ali no meio de pausas e tal. Então super difícil, e com uma língua que você não conhece, que você não tem um parâmetro para saber onde o cara tá. Você pega um texto grande, você pega o inglês, você sabe ali onde o cara tá. Você pega o francês, ele tá por aqui, o italiano e tal. Você pega um holandês, a coisa já começa a complicar um pouco, mas tem palavras parecidas, né? Você tá ali por dentro do latim ali, então dá para você ir caminhando, né? Agora, quando você pega uma língua dessa, como né, o japonês ou o mandarim da China, é complicado demais, né? Você tentar, até o próprio alemão, você tem a raiz e tem alguma palavra ou outra parecida com o inglês e tal, e você tá ali, você consegue se localizar. Mas ali no Yu Yu Hakusho, às vezes você lia, tava ensaiando, já acabou, o cara tá continuando a falar, ou então o cara já acabou e o texto ainda não, aí você tinha que rebolar para dublar. E no começo foi muito complicado, depois você vai se acostumando, né, com a dinâmica, com o ritmo deles. O ritmo deles é diferente do nosso, né, o nosso ritmo de falar. Então, são coisas que você vai se adaptando. Agora, o Jim Carrey, por exemplo, você deu o exemplo do Jim Carrey, completamente ao concurso, né? Por um outro lado, ele fazendo um personagem assim personagem de comédia ou máscara, por exemplo, como eu dublei, é uma loucura, né? Você dublar ele também, porque ele fala um I love you para falar um I love you, um eu te amo. Move 300 músculos ali, né? Exatamente. Então você tem que botar o eu te amo. É um negócio meio complicado, né? É um dos caras mais difíceis de dublar, o Jim Carrey. Eu fiz aí uns 90% dos filmes dele, né? Então eu sei o trabalho que ele dá. O Jim Carrey, né? Até você e o Briggs, né? Durante um tempo dividiam a dublagem do Jim Carrey, né? Mas acho que o Briggs fez menos, né? Dublagens. Eu fiz o Jim Carrey, como eu falei, né? Uns 90% dos filmes. Teve uns 2 ou 3 filmes que eu estava viajando. Teve até um filme, acho que foi o Fantasmas de Scrooge, que eu fiz os trailers todos e tal, e quando foi a dublagem do filme propriamente, eu estava fora do país, e aí eu não pude fazer, aí o Briggs fez. E recentemente agora também, de novo, chegou uma série nova do Jim Carrey aí, e eu estava viajando também.
Eu tinha acabado de chegar em Los Angeles quando peguei o telefone e aí, você pode estar aqui amanhã porque vai ter um Jim Carrey, não sei o quê. Eu falei, pô, eu tô em Los Angeles, vou ficar aqui uma semana, não tem como. Aí o Briggs fez. Mas a maioria dos filmes dele eu dublei. Isso a gente conhece bem sua voz por ele, né? Até pelo o desenho do Máscara você dublou também, né? Sim, demais, alguém me segure. Vamos ao Bongo. Milo, devolve a máscara, Milo. E qual que foi primeiro? Foi o desenho que foi dublado primeiro? O desenho foi dublado primeiro, aí depois veio o filme. O fato de você já tá dublando o desenho influenciou pra... porque era eles pegaram o desenho e transformaram no filme, aí tinha que ser a mesma voz, né? Aí não tinha jeito. E pro desenho eu fiz teste. Quando começou o Máscara, até no meu canal do YouTube eu coloquei essa história, né? Então eu fiz teste para ele, para o Máscara ali, desenho, e a partir daí eu dublei o Máscara no filme, e depois vieram outros filmes do Jim Carrey, e aí eu passei a fazer o Jim Carrey. Que loucura, né? Então você acabou dublando o personagem ali do desenho antes do Jim Carrey. Antes do Jim Carrey, Eu acho que antes de mim, só quem havia dublado era o Ricardo Schnetzer, que ele fez o Ace Ventura. O Tata Guarnieri, não? O Tata Guarnieri em São Paulo, agora não sei se foi antes ou foi junto com o Ricardo. Eu sei que ele fez umas redublagens de uns filmes do Jim Carrey desse começo aí, e eu lembro até que fui assistir, né? Eu tenho, o Marco Ribeiro aqui, o que aconteceu aqui? Porque eu fiz, por exemplo, o Máscara eu fiz pra Globo, na época, aí tinha na época TV Globo, aí você tinha home video, né? Também, VHS na época, então, às vezes os clientes eram diferentes. E aí depois que surgiu a TV a cabo, já era uma outra dublagem, aí já tem filmes que foram dublados 3 vezes. Por acaso, o Mentiroso eu dublei 3 vezes, para 3 mídias diferentes. Eu dublei na Herbert, dublei na Double Sound e dublei agora, mais recentemente, na Draymark. Foram para 3 clientes diferentes. Aí eu dublei 3 vezes o filme, entendeu? Em ocasiões diferentes. E isso porque o Jim Carrey não costuma fazer sequências, né? Ele não costuma voltar depois para fazer o filme 2, né? Então, ele fez aí o Debi Lloyd, né? Que eu dublei agora há pouco tempo também, depois de um tempão. Aí eles fizeram o Debi Lloyd, né? Que foi bem legal, Mas, por exemplo, igual o Máscara, ele não quis aparecer no segundo, né? Estão colocando aí talvez uma volta do Máscara, não sei, seria muito legal, né, se o Máscara voltasse agora. Se na época, nós estamos falando de anos 90, né, foi aquela revolução toda, não é? E imagine com a tecnologia que tem hoje você fazer um filme como Máscara, se na época já foi aquilo tudo, né? Sim. Poderia até ser, não sei se caberia, né, mas um filme assim, um filme mais fiel aos quadrinhos, né, que eram assim, mais com um humor assim mais ácido, né? Mas ele é mais sombrio, também, né? Nos quadrinhos parece que ele é mais sombrio, mais sério, né? Sim, isso é outra pegada, né? Com certeza, é outra coisa. Falando de dublagem, assim, que a gente falou de Carrey, né? Continuando falando aqui dos comediantes que você dubla nos filmes, né? A gente não pode deixar de citar, né, o Mike Myers, né, cara? Que eu sou muito fã, cara. Baby! Baby! O Austin Powers, né? O Austin Powers, ele tem uma outra excelente adaptação, que as piadas eles adaptaram muito bem. Tipo, uma que eu me lembrei agora, é uma mulher que chama, no original, ela chama Ivana Rumpalotti. Aí você está traduzindo pra Ivana Ketepa, que ela é russa. Tem muitas dessas adaptações que ficaram muito boas, né? O próprio Minimin, né? E eu ia citar ele. No original é Minimin. Aí foi um trabalho da tradução, né? A tradução teve felicidade junto com o diretor. Eu não me recordo agora quem dirigiu. Um deles acho que foi o Jorge Vasconcelos e o outro eu não me lembro exatamente quem dirigiu. Mas é mérito da tradução e da direção, né? Uma adaptação dessas assim. Nossa, lembrei de um agora que a gente pode deixar de falar, né, cara? Acho que um dos maiores, né, cara? Igordão, cara. O Igordão, eu tava me lembrando dele agora. O que é? Vamos lá. E até já emenda a pergunta, né, cara? Como é que foi, tipo, pra você ir aumentando o número de personagens que você ia dublando no Austin Powers, assim? É interessante, porque aí você faz uma voz pra um, e caramba, como é que eu vou fazer a voz desse aí?
Aí o cara falou tudo assim. Aí, o bom é que eles são bem diferentes entre si, né? Aí você tem o outro que é o Dr. Evil e tal, e o outro é Baby e tal, mais jogadinho. O Dr. Evil, eu precisava ver a imagem dele assim pra me ver a voz, né? Mas é uma coisa mais anasalada. Eu quero $1 milhão. 1 bilhão de dólares. 1 quatrilhão de dólares. Sei lá, uma coisa assim, né? E aí vai diferenciando de acordo com o que o ator faz lá, de acordo com que o trabalho que o ator faz de rosto também. Porque a dublagem é muita imagem, né? O que tá lá na cara do personagem. Sim, e você chegava a ganhar mais por estar dublando mais personagens? Eu sei que no terceiro filme chega uma hora que tem 6 Mike Myers em tela ali, que é ele, o Goldmember, o Gordão, o Dr. Evil, ele do passado, né? Tem um monte ali que você até se perde, né? Você chegou a ganhar mais por dublar tantos personagens assim? Pela regra, cada personagem é como se você fosse um ator diferente, né? Como se você chamasse um dublador diferente. Se você fosse chamar 5 dubladores, você vai ganhar o equivalente a 5 dubladores. Fazer a minha parte, se o Gordão é um outro cachê, o outro cara é outro cachê, então você ganha por personagem, né? Podia ganhar igual o ator original, né? Já imaginou? Não, com Homem de Ferro você tava feito. Tá muito perto, só que não. Só com o Homem de Ferro aí você já tava feito. Pô, brincadeira, 0,000 do que ele ganha tá bom demais. Eu queria fazer só o seguinte, então, 20 centavos de real pela bilheteria. Só 20 centavos de real já tava muito bom. E pior que daria uma grana, né? Pô, imagina, né? Dava pra ficar que nem o tio Patinhas com aquela piscina de moeda. Não é, rapaz? 20 centavos de real. Eu nem falei dólar, de real. Uhum. Então, uma coisa que eu queria perguntar, assim, ainda no âmbito da comédia, né? Assim, como é pra você, assim, dublar tanto personagem, assim, lendário na comédia, por exemplo, como a gente falou do Mike Myers, do Jim Carrey, mas tem também o Charlie Sheen, o Damon Wayans, né, que é o Michael Kyle. Agora, até essa semana eu coloquei lá no meu Instagram, a semana Charlie Sheen, vários filmes que tinha filmes até que eu nem me lembrava que eu tinha feito dele. E aí caiu muito essas coisas de comédia pra eu fazer, né? O Chris Rock também, que eu dublei muito, o Chris Rock, o outro lá também, meu Deus, esqueci o nome dele, que fez agora Bad Boys, eu dublei muito ele também. Tanto o Martin Lawrence, eu dublei muito ele também, e o Will Smith também, né? Mas o Will Smith eu fiz Hancock, fiz outros filmes dele, mas os outros filmes que eu fiz... Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda não, eu não fiz não. Eu fiz Segredo de Estado, Hancock, 7 Vidas, que aí já era um drama, né? Mas de comédia, assim, eu fiz bastante ator de comédia, bastante comédia. E faço até hoje, graças a Deus, o Damon Wayans também, né? Júnior, quer dinheiro? Não. Jenny, vamos em Pebble Beach? Eu vou em Pebble Beach. É muito bom. Já citou aí o Michael Kyle, eu tenho uma dúvida. Quem que venceria uma competição de dança? O Michael Kyle fazendo o triplo Bye Bye Bird ou o Máscara dançando no Cocobongo? Rapaz, aí vocês pegaram pesado. Tem que fazer uma enquete com a internet mundial para poder desempatar isso. Talvez não conseguisse desempatar. Porque cada um tem um estilo ali. O Mike Myers fazendo essa dança e fazendo o treino, o Eurotreino também é algo demais. É demais. Mas pelo menos o triplo Bye Bye Bird ele aperfeiçoou, né? O Eurotreino ele não conseguiu muito, né? Aquela cena é fantástica, cara. Aquela cena é demais. Sem dúvida. É mesmo? É mesmo? Não. O figurante, né, falou que ele dubla muitos personagens da comédia lendários, e a gente, querendo ou não, a gente tem que citar, né, cara? Ele dublou o Carlitos ali do Charlie Chaplin, né? Pelo Tom Hanks. Sim, não, o Carlitos foi o Charlie Chaplin. Pelo Tom Hanks, o Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr., confundi. Robert é que você dubla o Tom Hanks também, né? Aí Também. Aí eu confundi. O Tom Hanks, o Robert Downey Jr., quer dizer, esses 3 atores, o Jim Carrey, o Tom Hanks e o Robert Downey Jr., eu dublo aí há mais de 28 anos pelo menos que eu dublo esses personagens, esses atores. Tom Hanks,
fiz muito, muito filme do Tom Hanks. A voz tá praticamente impressa no ator, né? Graças a Deus, e você acaba marcando um ator, tanto quanto você vê os filmes do Tom Hanks. Quando ele abre a boca, você já espera sair aquela voz. Sim. Se sai outra voz, você já... Opa, o que aconteceu? Não é a voz do cara. Assim como o Bruce Willis marcou com a voz do Newton da Mata e tantos outros personagens, né? Com a voz do dublador, que faz muito. Quando vai abrir a boca, você já espera que saia aquela voz, né? E graças a Deus isso aconteceu no Tom Hanks, no Jim Carrey e no Robert Downey Jr. A gente já associa já direto ao Marco Ribeiro. Que bom, que bom. Até assim, você até vê o original falando, você até estranha, né? Porque Você acha que o original tá sendo dublado, né? Exato, aquelas dublagens simultâneas, né? Não, o pessoal até brinca na internet, fala que quando você aparece em vídeo falando, o pessoal acha que é o Tony Stark que tá te dublando, né? Tá dublando, ele falou, mas essa voz não tá saindo dele, essa voz é do Tony Stark que tá dublando ele. Isso em algum grau te incomoda do pessoal ficar associando toda vez, ficar fazendo essas piadinhas de Tony Stark, de toda vez Woody, quando você vai falar alguma coisa? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O pessoal é sempre muito carinhoso, né? A gente sempre brincam assim e de maneira nenhuma, não ofende, não. Tá bom, vamos continuar aí, galera. Você citou o Woody, né? Podia falar que você dubla o Woody ali do segundo até o último agora, né? E os curtas também, né? Eu vou com vocês! Tem uma cobra na minha porta. Vamos lá, cowboy. Bala no alvo. Garfinho, você não é um lixo. Você é o brinquedo preferido da Bonnie. Aquela energia do Tom Hanks, né? Dublando ele. Garfinho, tudo lá em cima. Não faz isso. Você não é lixo. Por favor, não fale dessa forma. O Woody é muito fofinho, né? Tem aquela coisa que o pessoal gosta muito. Às vezes ele se estressa, às vezes ele é calmo. Então tem essas nuances que são muito boas de fazer, né? Sim, mas só perguntando, o primeiro filme você não dublou por qual motivo? Eu nunca entendi isso. Não, porque na verdade eu substituí o Alexandre Lipiani. O Alexandre Lipiani que dublava o Woody, né? Ele fez teste lá no primeiro filme, ganhou. Eu acho que eu tinha feito teste também, eu não me lembro agora se eu tinha feito testes também ou não. Mas o Alexandre Lipiani ganhou e ele veio a falecer depois de um acidente de carro. E aí, a partir do segundo, eu entrei dublando. E assim, eu nem tinha percebido que eram dubladores diferentes na primeira vez. Só pesquisando na internet que eu vi. Impressionante. Não é igual quando você chegou fazendo o Michael Caio, que aí dava pra perceber a diferença, né? Aí o pessoal chocou um pouco, aí depois acaba acostumando, né? E que eu queria, já que a gente falou aí do Homem de Ferro também, agora falou do Woody, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, pra você. Qual foi o peso emocional, assim? Qual foi a sensação de você dublar o Woody no Toy Story 4 e o Homem de Ferro nos Vingadores Ultimato, assim, no mesmo ano, sabe? Qual foi? Cara, foi uma perda dupla, né? Porque foi um 2019, eu não sabia o que viria em 2020, ninguém sabia, mas pra mim 2019 foi bem complicado, assim, no sentido, né? Falando assim, brincando, mas perder dois personagens e um atrás do outro, né? Acabou, não sei se veio o Woody primeiro, depois veio, acho que foi o contrário, veio o Ultimato e depois, eu não me lembro como é que foi a ordem, mas dois assim num ano só, duas cacetadas. Mas, e outras séries que acabaram também, mas estamos aí, já deixamos aí alguma marca aí na história da dublagem, né? Um legado na história da dublagem. Ô Marco, e a pandemia ela tá sendo mais rentável para dublagem porque as pessoas estão assistindo mais, né? Estão consumindo mais entretenimento, ou ela tá sendo pior porque os estúdios não estão gravando mais filme, gravando mais série? Na verdade foi pior, né? Porque as produções pararam, muitas produções pararam logo no começo. Os estúdios já voltaram há um tempo com bastante segurança, com total segurança, com protocolos de hospital, na verdade. Hoje é muito mais seguro você entrar num estúdio de dublagem do que você entrar num supermercado. Mas alguns dubladores estão em casa ainda porque tem parentes mais idosos e não querem sair e tal, e outras situações. Então algumas produções foram suspensas e lá também Hollywood deixou de produzir, né? Então a gente teve séries que foram canceladas. Então na verdade não foi bom pra ninguém, e a gente ainda deve ter um hiato de séries aí porque esse tempo todo eles não produziram nada. Então depois que a gente dublar o que tá represado,
vai ficar um buraco ali na frente, né? Mas se chegar material, dá pra dublar todo mundo em casa ou não dá? Não. O home studio seria uma coisa assim, para quebrar um galho, você fazer uma fala, outra, uma falinha que faltou, assim. Eu tenho um home studio em casa, mas para você dublar mesmo, não há condição. É precário, porque você está num estúdio profissional, já é complicado. Você estando em casa, você tem obra do lado, você tem cachorro, você tem passarinho para pagar, mas não é, nem todo mundo tem condição de botar um estúdio mesmo dentro de casa. As pessoas estão fazendo dentro dos armários, debaixo de cobertor, entendeu? Então é precário o áudio. Você imagina, você receber 10 áudios diferentes, de 10 microfones diferentes. Como é que você equaliza isso? Tem cachorro lá no fundo, tem papagaio, tem não sei o quê, enfim, tem ambulância passando, tem tudo. Então é muito difícil, entendeu? É muito complicado. Mais ou menos o nosso problema aqui gravando podcast. Exatamente. Exato, imagine isso num filme. Todo mundo gravando em casa. Você tem, sei lá, 40 personagens, todo mundo em casa. Vários áudios. Como é que você equaliza isso depois? Complicado. Não, e tem outro problema, né? Que até uma outra dubladora, né? A Vizedek, que participa de um podcast aí, que ela falou que tinha um pessoal fazendo esses trabalhos pequenos em casa, de sei lá, personagem de fundo, personagem secundário, e o pessoal pegava e mandava o áudio em MP3 pro estúdio. Aí o estúdio mandava o pessoal fazer de novo, porque essa qualidade é horrível, tá né? Louco. Não tem a mínima condição. Tinha dublador gravando pela internet em 64 kbps. Quer dizer... Caramba. Como é que você faz? Não tem como, né? Não há mínima possibilidade. Sem contar que os estúdios, a gente gastou e gasta muito dinheiro na segurança, porque os clientes exigem câmeras e tal, você assina contratos de confidencialidade e tudo. Como é que você pode disponibilizar esse vídeo para o dublador, por exemplo? Mesmo que o dublador, sem querer, alguém invade o computador dele, pega um final de uma série e não sei o que, ou o primozinho dele passa lá por trás dele e fotografa. Você imagina como é que o estúdio pode responder por isso? É muito complicado. E tudo vaza hoje em dia, né? Exatamente. Principalmente na Marvel aí, que você foi o principal isso. Aí. Não tem como. Aí é muito bonitinho na teoria, entendeu? Na teoria é lindo. Agora na prática não funciona assim, não. Você imagina eu dublar Jim Carrey com 200 loops sozinho em casa. Você tá louco. Não é de jeito nenhum. De jeito nenhum. É complicado. Muito complicado. E até falando, o Raimundo falou aí da quarentena, teve esse problema aí também recentemente, né? Que tem empresas, né, que eles estão pegando estúdio fundo de quintal pra dublar, né? E fica aquela dublagem horrorosa, igual a desse último filme da Liga da Justiça aí, essa animação. Que pegaram dubladores terríveis. Isso foi dublado em Miami. Sim. O Duda Ribeiro, ele dubla o Batman, né? Exato, ele dubla o Batman. Foi dublado por outra pessoa. O Briggs dubla o Superman. E tem a Mulher Maravilha também. Foram dublados por outras pessoas. O pessoal reclamou muito, né? Reclamou muito. Pegaram um estúdio lá de fora e o estúdio achou que podia dublar em qualquer lugar. E é um dos temas também de um vídeo que eu vou lançar no YouTube. Por que existe a dublagem ruim? Porque... entendeu? Tem esses estúdios de péssima qualidade e, nesse caso, até o cliente principal não sabia que o estúdio tinha feito isso. O cliente também foi surpreendido. Mas existem outros casos em que os clientes, né, não as majors, né, que a gente chama, as principais distribuidoras, mas outro tipo de cliente, faz um leilão para baixo. Então, aquele que dá menos é o que pega o trabalho. Aí, quando cai o preço, cai também a qualidade, né? Então, o cara faz acerto com o dublador para pagar menos e tal, fora da tabela, enfim, aí entra o dumping e aí complica tudo. Tem uma dúvida que eu também tenho, por que geralmente história de filmes de super-herói, né, animações de super-herói, geralmente chega com muito mais frequência no Rio e animes geralmente chegam com muito mais frequência em São Paulo para dublar? Realmente eu não sei. É porque talvez há estúdios em São Paulo que conseguem, através de uma mágica, eu não sei, ou estúdios em outros lugares, ou mesmo no Rio de Janeiro, não sei qual o tipo de mágica que conseguem
fazer um preço baixo. E o anime costuma ser muito caro. O anime costuma ser muito caro. Porque entram muitos personagens. Sim, e até a adaptação é difícil, né? A adaptação é difícil. E você tem milhares de personagens que voltam. Você não pode repetir voz. Você tem um personagem lá que entra no episódio 3, depois ele entra no episódio 10, depois ele entra no episódio 35, depois no 75 e tal, e aquela voz marca, né? Atravessa a série. Você tem que botar outro dublador, então você não pode fazer dobra. Então alguns estúdios em São Paulo, em Rio, e seja onde for, conseguem fazer alguma mágica, que eu não sei qual é, eu imagino, mas não sei qual é, não posso dizer, que conseguem fazer uns preços muito baixos, e aí recebem talvez mais trabalhos, né? Caramba, não sabia disso, que dublagem de anime é mais caro. E faz muito sentido, né? Por isso que não tem tanto assim. Mais caro, muito mais caro, é caríssimo. É notante a diferença, né? Até uma frase que meu pai fala, né? O barato sai caro. Quando o anime pega um estúdio bom pra dublar, a gente tem coisas tipo Yu Yu Hakusho, né? Tem o próprio One Punch Man, que é recente, que é muito bom. Aí quando vai pra um estúdio ruim, tem, sei lá, aquele Blue Dragon lá que... Meu Deus do céu, né? Eu não posso opinar, como diz a Glória. Você não pode opinar. Porque eu não vi, eu realmente não vi. Não vejo, né? Dublado não. Existem essas coisas por aí. Outro dia eu tava vendo um comentário aí, e aí o cara lá tava em Londres, e aí a gente estava estendendo o tapete, e a gente falou carrainha. Que o cara de Londres, o cara era coisa. Aí a gente falou carrainha, e fora os outros erros de português assim. Falei, meu Deus do céu. Então eu disse pro John, você vai pra lá agora, porque aí eles chegaram lá e derrubaram todos os carros, e eles, sem interpretação, sem nada, batatinha, nasce, espalha rama pelo chão, e por aí vai. Sim. Não, e vozes que não combinam, né? Tipo personagem idoso com voz de jovem, adolescente, né? É uns negócios bizarros, assim. Exatamente. Ou então o cara pega um personagem de live action e faz uma voz de um velho assim, como se fosse um desenho animado. Troço ridículo, entendeu? Sim. Bem demais. Na edição a gente pode até bipar esse nome aqui, mas a gente sabe que estúdio que é esse, que é o estúdio de né, Raimundo? Que é conhecido por fazer isso, né, velho? Um negócio complicado. É terrível a dublagem deles, terrível. Cada anime ali que aparece no Netflix com umas dublagens que você fala, meu Deus. É complicado, rapaz. E aí acontece isso. A Netflix é uma replicadora. Às vezes ela compra coisas dubladas já, né? E aí acontece isso. Já compra dublado e tem muita coisa na Netflix que está sendo redublada em estúdios de mais qualidade, porque os espectadores reclamaram. Os espectadores reclamaram. Sim. Não, até esses estúdios aí, né, eles também são conhecidos por isso, né? Que eles fazem uma dublagem ruim, sem interpretação, é uma atuação de GPS, né, que eles fazem. Exatamente. Parece aquele robozinho do GPS falando. Sim. E aí a adaptação deles é ruim, e aí pra compensar esse todo mau gosto que eles fazem na dublagem, eles ficam colocando meme e piadinha interna na dublagem. pra tentar compensar a ruindade, né? E aí acaba ficando pior, porque além de tudo isso de ruim, ainda data a dublagem, né? Tipo aquele desencanto, né? Você não sabe fazer, aí a coisa se complica. A coisa fica complicada mesmo. Isso acaba respingando um pouco nas boas dublagens, né? Que aí a pessoa generaliza, fala que dublagem no geral não presta por causa desses exemplos. Teve um cabeçudo aí, outro dia desse, um tempo atrás aí, que lançou um vídeo no YouTube falando assim da dublagem e debochando. Sim, eu lembro que você fez um vídeo de resposta pra ele, né? Sim, eu não falei o nome dele, porque não... Sim, exatamente. E eu sei quem é. Exatamente. Eu sei quem é, mas eu não vou falar também. Entendeu? Porque a pessoa... Eu acho que você não é obrigado a gostar, entendeu? Você pode não gostar de certa coisa, você tem que respeitar. Você respeitar quem goste e respeitar a profissão das pessoas. Eu, às vezes, não gosto de determinados jornalistas, nem por isso eu vou dizer que todo jornalista é isso ou aquilo. Tem determinados jornalistas que eu não gosto deles. Mas fazer o quê? Posso generalizar. Sim. Exato. O pessoal, ele acaba generalizando e acaba caindo muito num preconceito, né? Que vira e mexe, vem essa polêmica de dublagem, né? Sempre lá no Twitter, o pessoal enchendo o saco. E acabou que todo mundo depois acabou sabendo que a resposta era pra ele, né? Nada. O nome. Se tivesse colocado o nome, ia dar no mesmo. Sim.
Porque o vídeo dele era muito desrespeitoso, né? Quanto à dublagem e tudo. Porque dá a impressão de que a gente não tem nada. Aí você entra no estúdio para dublar. Uma animação dessa da Disney, por exemplo, né, que é top de linha assim, cara, o trabalho envolvido por trás disso, as pessoas não fazem ideia. Revisão de texto e o cliente acompanhando, o cliente lá de fora às vezes acompanhando ao vivo a dublagem, entendeu? O cara que produziu o negócio lá, o diretor, pra você ter ideia, o Toy Story 2, acho que foi o Toy Story 2, o diretor, o Lester, né, ele veio no lançamento do filme aqui no Brasil, entendeu? Você vê a importância que a dublagem tem. Então a coisa não é assim feita, vamos embora. E vem um cara desrespeitar o trabalho da gente, o trabalho que a gente come, que a gente mora, que a gente ganha um de cada dia, é muito chato. Deve ser um trabalho meio ingrato também, porque geralmente a gente, quando a dublagem tá perfeita, tá tudo sincronizado, tudo certinho, ninguém para analisar e falar, nossa, como ficou boa a dublagem, né? Mas se tiver um erro, todo mundo já nota. Aí parece que, tipo, a gente só nota a dublagem quando tem alguma coisa de errado. Esse é o problema, né? A dublagem boa é aquela que você não lembra que tá dublado. Você quer ver um exemplo? As Branquelas. Você assiste a Branquelas 1000 vezes e você não se dá conta que o filme tá dublado. Exato. Sim, não, é até melhor dublado, né? Exato, até melhor. Adaptações, as piadas. Não, o final lá que no original eles falam, isso aqui tá parecendo o programa da Oprah, aí vocês colocaram, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho. Botaram lá. Excelente adaptação, né? Porque, enfim, tem coisas que você precisa adaptar, né? Guardadas as proporções, a gente precisa adaptar, né? Tem adaptação no Máscara também, né? Ah, sim, ali no Máscara tinha tudo que a gente botava ali. A cena lá que ele engole uma dinamite e faz sotaque nordestino. Ah, sim, eu brincava muito com isso. Eu brinco muito com isso, eu gosto muito do Nordeste. O Nordeste é pessoal fantástico. E aí eu brinco muito com isso nos desenhos também. As coisas, dá uma brincada assim. E todo mundo gosta, né, quando vocês fazem isso, de você botar um sotaque específico. O Briggs faz muito isso, né, até no Cosmo, ele botava sotaque paulista, sotaque nordestino, sotaque de um monte de lugar no Cosmo, daí ficava engraçado, ficava muito bom, né? Exatamente, cria uma identificação, né, com as pessoas. Assim, uma coisa que assim, dá pra ver que quando a dublagem é boa mesmo é quando ela realmente fica natural, sabe, que mesmo com adaptação, tudo, você vê ali que o negócio flui muito bem, sabe? Você nem percebe, você nem para pra perceber que aquele não seria o áudio original, digamos assim, que é dublagem, é muito bom mesmo. Legal, exatamente, é desse jeito mesmo. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Vamos falar agora, eu quero entrar até falar um negócio mais sério aqui também, né? Que é falar do nosso querido, né? Que se foi ali em 2018, o dublador do Coaba, né? O José Luiz. Sim. Como era a sua relação com ele? Vocês eram amigos? Vocês eram colegas ainda? Sim, o Zé Luiz era um cara fantástico. O Zé Luiz era alegria pura, né? Sempre brincando, sempre rindo. Eu chamava de Zé Luzes, né? Zé Luzes, venha e tal, e a gente tinha que entrar no estúdio, Zé Luzes, venha e tal, porque era José Luiz, né? A gente brincava, Zé Luiz era um cara fantástico, mas aí acho que ele perdeu a mãe e tal, aí entrou num processo de depressão e tal, e aí a coisa começou a se complicar, mas ele sempre foi um cara muito brincalhão, divertido, inteligente, professor de inglês, umas piadas, umas sacadas ótimas, cantava muito, era versionista também, fazia versão de música, cantava. Uma pessoa muito legal, muito fantástica. Caramba. Até o Briggs, né, acho que numa entrevista que ele deu pro podcast, ele falou que surgiu uma piada na dublagem
que qualquer dublador, que se você falar isso, ele reconhece, né? Que é o tomar no cu seu Ronaldo. Você conhece isso? Sim, vem do Zé Luiz, essa brincadeira aí e tal, tem a ver com o Zé Luiz. E aí todo mundo vai lembrar dele. Era uma figuraça muito, muito querida, onde ele chegava era sempre alegre, sempre brincando com todo mundo, mas aí teve esse infortúnio, né, na vida dele, e aí, coitado, foi caindo, entrou num processo de doença, e aí, infelizmente, não teve volta. Figurante, você tem mais alguma pergunta aí? Ah, sim, eu queria aqui, né, aproveitar como falamos ali no início, né, falar pra você, assim, como foi você ali dublar ali o Raposo na Dora Aventureira, assim. É uma coisa assim que acho que muita gente não sabe, muita gente não se toca, mas assim, às vezes eu assistia, sabe, ficava na cultura direto, aí eu ficava esperando pra ver ali quem que o Marco Ribeiro ia dublar, sabe, porque eu sou muito fã mesmo. Eu lembro que teve um episódio que marcou também que você dublou, acho que uma ponte lá que falava, sabe? Eu falava, a ponte tem a voz do Yusuke, sabe? Legal. Ah, sim, Porque o que acontece? A Dora era dublada na Audio News, né? A versão brasileira Audio News Rio. Então, aí eu fiz o teste pro Raposo, fui eu, Hélio Ribeiro e mais algum outro dublador, não me lembro quem foi. E eu ganhei. É uma vozinha minha assim, puxa vida, Dora, você nunca vão conseguir pegar. Eu botava uns negócios assim, Puxa vida. E aí, volta e meia tinha um outro personagem que aparecia lá e tal, e aí às vezes não tinha ninguém pra fazer, vou fazer uma voz 33 aqui, aí botava uma vozinha lá pra preencher. Ou então às vezes tem que entregar, faltou um carinha, o cara 2, o homem 3, a ponte, não sei o que, tem que entregar, aí você inventa uma voz lá e vai embora. Sensacional. Dora também tinha bastante adaptação, né? A Dora tinha, porque você precisava ensinar o inglês, né? Ensinar. Então tinha umas coisas ali, principalmente nas versões de música, que eu fiz todas as versões de música de Dora. Eu fazia e dirigia a canção. Então tinha umas horas ali que era complicado, porque ela mostrava na tela as coisas, você, caramba, como é que eu vou colocar isso aqui agora? Então tinha que rebolar para fazer. Dora, pois o Diego, né? Gol Diego. Sim. Então essas músicas todas aí eu fiz versão delas todas e dirigi as canções. E muita coisa também não dava pra traduzir ao pé da letra, né? Imagina Exatamente. Dora Exploradora, ia ficar esquisito, né? Dora Exploradora e também ficou meio escrita Dora Aventureira. A aventureira hoje em dia tem outra conotação também, então fica difícil, né? Era um negócio meio complicado, mas a gente tem essas coisas na dublagem, né? Que você vai levando e vai tentando rebolar daqui e dali, vai conseguindo, como o pessoal diz às vezes assim, esse cara não tá falando inglês, e como é que você vai adaptar isso na dublagem? A gente fala sempre, não tá falando do nosso idioma, né? Porque você não pode botar o cara falando, ele não está falando inglês, né? Como é que você vai justificar isso na dublagem? Não tem como. Sim, isso é bem difícil mesmo, assim. E uma pergunta agora que eu falei da Dora, né, que eu falei, como é pra você, assim, ter fãs, assim, de todas as idades, sabe? Porque você fez muitos trabalhos, assim, pra diferentes públicos, sabe? Então deve ter, assim, vários fãs, assim, bem... Cara, é muito legal. Muito legal porque você tem uma geração aí que veio Toy Story, uma geração que veio o próprio Yu Hakusho e Tartarugas Ninja lá atrás, 90. Santa Tartaruga, que vontade de comer uma pizza e tal. E aí hoje essa geração já tem filhos, né? Já tem filhos, e às vezes neto, como eu tenho, o meu netinho já, né? Que vai fazer 3 anos agora, e já começa a reconhecer ali o Woody, alguma coisa, então você já tem aí
né? 2 gerações aí já que conhecem os personagens, vai atravessando. E os pais vão fazendo os filhos assistirem Yu Yu Hakusho e outras coisas, e isso vai passando de pai para filho. É bem legal, é bem gostoso mesmo. Tartarugas Ninja também, a gente tem a impressão que vocês tiveram também muita liberdade ali pra brincar, né? Pra Sim, adaptar. aquilo ali era bagunça num bom sentido total, né? E aí outro elenco também que só tinha bandido. Eu, Márcio Simões, Manolo, o Marcelo Meirelles, que saiu da dublagem depois, Mário Jorge dirigindo, Garcia Júnior. Então só tinha mau elemento. É. E com participações especiais de Oberdan Júnior e Celton Mello. De vez em quando faziam uns personagens lá também. Aí, bicho, né? Eles estavam ainda na ocasião. E aí era bagunça total. A gente às vezes esquece que o Celton Mello era dublador, né? Ele passou maior parte não, mas boa parte da vida ali dublando até Dublando. O Celton, né? o Celton e o Danton. O Danton, ele dubla até hoje alguma coisinha, não tá dublando direto, mas dubla uma coisinha ou outra de vez em quando. Não, eu sei, o Celton também dubla, né? Ele recentemente ele dublou aí um filme, uma animação de um gato aí, né? Que uma animação infantil. E aí o pessoal fala ele dubla, né? Sim, uma coisinha ou outra assim, mais principal. Então o pessoal, lancei um vídeo também falando de Star Talent na dublagem, os Star Talents que dublam as coisas na dublagem e tal. E aí o pessoal mencionou o Celton. Eu falei, não, só que o Celton e o Tom já eram dubladores antes. Eles dublavam desde de criancinha, né? Do Tartarugas Ninja tinha muita coisa ali que vocês colocaram ali na brincadeira ali e acabou ficando pra sempre, né? Até nesse filme aí mais sério tá lá o Santa Tartaruga ali. Santa Tartaruga, Cauabanga, então, uma gíria surfista, né? E o pessoal, quem que vai entender o que é Cauabanga na época, né? Nos 90, você não tinha internet, você não tinha... Como é que vai ser isso aqui? Santa Tartaruga. E aí picou Santa Tartaruga e pegou. E não fica datado, né? A gente sabe o que é Santa Tartaruga. Eu não sei o que é Cauabanga. Cauabanga, mas ficou ali por causa de uma brincadeira no estúdio e acabou Santa Tartaruga. Você falou agora do Star Talent. Dos famosos dublando, assim, né? Você já teve algum problema em dirigir ou um famoso em dublar por causa de imposição do estúdio pra, sei lá, divulgar animação, alguma coisa assim? Não, absolutamente, porque eu entendo, e até nesse vídeo que eu fiz sobre Star Talent eu digo isso. Eu entendo que está associado ao nome da pessoa, entendeu? Quando você chama um Star Talent ali, isso está associado ao marketing pessoal. Então, você vai botar lá João da Silva dublando, o nego vai no cinema para ver a dublagem do João da Silva. Se você bota dublado por Marco Ribeiro, a pessoa, e daí? Entendeu? As pessoas não me reconhecem, mas conhecem o João da Silva, que é apresentador de programa, ou que é ator da novela, que é não sei o quê. Então, isso está envolvido no marketing. Então, eu, particularmente, não tenho problemas com relação a isso. Entendeu? Seria a mesma coisa que é chato, porque o ator às vezes ganha mais e fazendo o mesmo trabalho que você, mas... E às vezes não fica nem tão bom, né? Exatamente, aí depende da direção, depende de uma série de a pessoa ser bem escolhida, né? E depende de uma série de fatores, e se você fosse se pegar isso também, você ficaria chateado. Poxa, o Robert Downey Jr. ganha milhões e eu não ganho aquilo para dublar. Lamento, ninguém mandou você não ser o Robert Downey Jr., entendeu? Senta e chora. Então é assim. As coisas são assim, você vai fazer o quê? Tem mais alguma pergunta aí, Raimundo? Não, acho que é só essas que eu tinha mesmo. Já respondeu aí quem que venceria aí na batalha de Dan. Tá tranquilo. Caramba. Só falar aqui, né, nossa amiga Yasmin, né, Yasmin Pantazes, ela queria ter vindo gravar com a gente hoje, ela não pôde, né? Aí ela falou que é muito sua fã aqui, ó. Mandou... Oi, Yasmin. Que pena que você não veio aí, mas haverá outras oportunidades, se Deus quiser, pra gente estar junto aí. Opa, claro. Receba um abraço do Tony Stark. Eu te amo 1.000 milhões. Olha aí, mais uma adaptação também, né? Sim, e não ia fazer muito sentido pra gente, né? 3.000. Tinha 3.000. Coisa engraçado ali na boquinha da criança, né? 1.000 milhões e pegava melhor na labial. E aí, quando eu cheguei pra dublar a minha parte, já tinha feito a menina.
né? Ah, E aí, 1.000 milhões eu achei lindo, achei bom. Aí teve gente que criou polêmica em cima, não sei o que e tal. e tal. sério? Porque 3.000 tem significado, são as armaduras. Aí criam as teorias, né? Porque 3.000 é o número de horas da saga, não sei o que. Eu falei, Não, mas 3.000 tem significado lá pra eles, né? Eu li aí que era o diretor escutou isso da filha, mas isso é piada interna deles. 1.000 bilhões é muito melhor aqui pra o português. Robert Downey Jr. falava isso com a filha dele brincando. Ah, foi ele, né? Aí ficou muito mais engraçadinho. A criança falando 1.000 milhões, né? Porque fica muito, eu te amo muito. A ideia era essa, passar isso, eu te amo muito. Né? 1.000 milhões é muito. Fica muito mais próximo da gente aqui. Eu consigo imaginar uma criança falando 1.000 milhões. É engraçado. Sim. Raimundo, vamos finalizar então ou dá pra ter mais coisa aí? Não, vamos finalizar. Acho que só Tá podia bom? falar o nome do podcast, né? Com a voz do Yusuke aí, pra não, fechar. agora a gente vai tietar, né? Tem como você falar aí? Escutem com a voz do Yusuke aí. Escutem na Batidão Cast alguma frase do Yusuke aí pra gente usar depois. Aí, pessoal, quem tá falando aqui é Yusuke Urameshi, beleza? Meu filho, rapadeira desse mais não é mole não. Escutem aí, ó, podcast do Batidão. Esse é bom, hein? Esse é bom. Caramba, velho, maravilhoso. Sim. Meu Deus. Então é isso, né? Pô, foi maravilhoso demais Obrigado, esse podcast, cara. Obrigado. Maravilhoso. E eu quero deixar aí um abraço para você, né? Agradecer o convite, deixar aí as nossas redes aí, os nossos contatos, né? Marco Ribeiro Oficial no YouTube, Marco Ribeiro Oficial, Instagram, @MarcoDub, né? E estamos por aí, TikTok também, Marco Dublador, enfim, a gente está por aí. Ainda não tenho meu podcast, porque não tenho, às vezes, tempo nem de me coçar, mas quem olha, sabe, se você fizer um podcast aí falando com seus amigos dubladores aí, eu acho que ia render bastante, hein? Poxa, quem sabe, né? Quem sabe. Então, figurante, suas considerações finais aí, meu amigo. Ah, cara, foi sensacional, bicho. Até agora eu realmente não tô acreditando que isso foi possível mesmo. Meu filho, acorda do céu, vai cair da cama não, minha filha. Acorda aí, pelo amor de Deus. Nossa, cara, foi muito, muito bom essa experiência aqui. Eu agradeço muito o Marco mesmo, assim, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por Que isso. aí, cara, e continua assim, sendo sempre assim, cara. Você é uma pessoa sensacional, cara. Estamos aí, obrigado pelo carinho de vocês e pela consideração e pela lembrança aí do nome da gente. Raimundo, tem considerações finais aí, amigo? Tem. O figurante falou aí que não acredita que o Marco Ribeiro tá gravando com a gente. E, assim, eu acho que já pode revelar, né? Ficar enganando o figurante aí. A gente gravou aqui os áudios do Marco Ribeiro e ele não gravou aqui com a gente só colocou ele aqui em ordem pra fingir que ele tava fazendo entrevista, mas ele nem participou, cara. Então, desculpa dar esse banho de água fria aí. Não era pra você ter revelado isso. Isso era um segredo. Esse era um segredo entre nós. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado aí. mesmo por ter participado aqui com a gente, cara. Nossa. Tamo sim, junto. Tamo junto. Uma Qualquer honra, coisa, cara. a gente volta aí. Brigadão mesmo. Vocês são da onde? Vocês são da onde? Cada um é de um lugar, né? Não, mentira. Eu sou mineiro, os dois são de São Paulo. Ah, legal. Estamos Beleza. juntos, então temos quase o Brasil inteiro aí. Pelo menos exato. o Sudeste bem representado. Sim. Só faltou o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não conta, que quase ninguém lembra, né? Ah, coitado do Coitado. Valeu, Então, gente. Obrigadão pelo valeu. carinho. Então é isso, cara. Foi uma honra, né? Marco Ribeiro Valeu mesmo. participar Obrigado. aqui com a gente. E, cara, eu vou até falar, né, cara, que é uma emoção muito grande, porque eu falei nos podcasts atrás, quando a gente tava até falando, brincando, né? Aí eu falei, a gente falou, o Marco Ribeiro, um dia a gente vai entrevistar o Marco Ribeiro. Eu falei, aí os caras falaram, não, até parece, né? E estamos aqui gravando com ele, cara, e é emocionante isso, né, cara? Tamo junto. Tamo junto. Isso. Então é isso, galera. Valeu aí Obrigado, por virem até gente. aqui.
Lembrando vocês aí que todos os links da nossa plataforma de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tá tudo na descrição do vídeo do YouTube, além do link para download, do feed, do PicPay, do Pralink, tá tudo aí. As redes sociais do Marco Ribeiro vão estar aí também. Até logo, bye bye, bom voyage, arrivederci, até mais, saudações, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, não quero ver você aqui, hasta la vista, escafeta, saia logo daqui!